Boa noite, povo, boa tarde, bom dia, seja lá o horário que você está assistindo essa videoaula. Hoje a gente vai começar a falar sobre o sistema geniturinário. Esse é o último conteúdo da disciplina que eu tenho para passar para vocês, e a partir daí nós vamos começar a trabalhar mais com revisão do conteúdo que foi passado até aqui, tá? Essa videoaula, sistema geniturinário, a gente vai dividir em quatro blocos. Em dois blocos. Um, a gente vai falar sobre o sistema urinário, que vai ser dividido em duas aulas, e a outra parte a gente vai falar de sistema reprodutor ou sistema genital, que a gente vai dividir em mais duas aulas. Então, no total, esse conteúdo a gente vai dividir em quatro aulas, em quatro videoaulas, e ao final dessas videoaulas vai ser passado para a gente vai fazer uma live onde a gente vai tirar dúvidas, vai conversar, vai bater um papo sobre esse assunto. Tudo bem? Então, como eu já havia falado, o sistema geniturinário ele vai se dividir em sistema urinário e sistema genital. A gente vai começar falando do sistema urinário. O que é importante a gente entender sobre o sistema urinário? Primeiramente, o sistema urinário, como a própria palavra já diz, ela se refere aos órgãos urinopoéticos. O que é isso? São órgãos que elaboram a urina, tá? Esse sistema, ele não só vai produzir, vai elaborar a urina, mas ele também vai armazenar a urina temporariamente, tá? Aguardando a oportunidade mais adequada para poder eliminar para o exterior, tá? Que é quando a gente urina. E o que a gente encontra na urina? Diversos componentes. Então, a gente tem principalmente água, ácido úrico, ureia, sódio, potássio, bicarbonato, entre outros elementos, tá? Esse sistema ele vai ser dividido em dois tipos de órgãos. A gente tem os órgãos secretores, que são aqueles que vão produzir a urina, e aí nesse grupo nós temos os rins, e os órgãos excretores. O que são os órgãos excretores? Eles não produzem urina, mas eles são encarregados de processar a drenagem dessa urina para fora do corpo, tá? Que é o conjunto formado por um conjunto de tubos, que são os ureteres e a uretra. E além disso, a gente vai ter intercalado um reservatório, que é o que a gente chama de bexiga urinária, ou só bexiga. Então, tem aqui o trato ou sistema urinário, a mesma coisa, tá? Ele é formado, em geral, por dois rins, dois ureteres, uma bexiga e uma uretra. Por que você está falando normalmente? Porque algumas pessoas têm algumas condições em que elas nascem com apenas um rim. Ou ainda, a pessoa pode passar por alguma situação em que ela precise remover esses órgãos, tá? Então, por isso que a gente fala que normalmente são dois rins, dois ureteres, uma bexiga e uma uretra. Então, aqui, ó, para vocês já irem se acostumando, olha aqui a suprarrenal, que a gente tinha visto na aula na aula anterior, tá? Quando a gente falou sobre os órgãos do sistema endócrino. Aqui nós vamos ter os rins. Eu tenho os dois rins, direito e esquerdo. A partir desses rins, a gente vai ter o ureter. Tenho dois ureteres, o plural de ureter é ureteres. Intercalado, a gente vai ter a bexiga ou bexiga urinária, e na terminação dela, a gente vai ter a uretra. Observem aqui que nessa imagem também está aparecendo algumas estruturas que a gente viu na nossa aula de sistema circulatório. Então, a gente tem aqui a veia cava, aqui a veia cava inferior em específico. Aqui a gente tem a aorta, tá? Aqui, ó, a gente tem a artéria e a veia renal. Então, ou seja, estão levando e retirando o sangue que vai passar por dentro desses rins, porque o sangue vai precisar passar aqui por dentro do rim, porque é onde ele vai ser filtrado, tá? Então, na verdade, o sistema urinário ele não vai funcionar sozinho. Ele depende de toda uma rede de veias e artérias que vão conduzir o sangue para dentro dos rins, que é onde vai ser filtrado e onde vai ser elaborada a urina, que em seguida vai descer pelos ureteres, vai ficar armazenado aqui na bexiga e, por fim, vai ser externado para fora do corpo por meio da uretra. Detalhe importante que muita gente confunde: ureter é uma coisa, uretra é outra, tá? Então, aqui, ó, observem aqui os ureteres. São dois ureteres.
e apenas uma uretra, ok? Vamos começar logo de cara já falando dos rins. O rim, em geral, se trata de um órgão par, então a gente tem o rim direito e o rim esquerdo. Ele tem um formato que lembra ali um grãozinho de feijão. É um órgão até que pequenininho, tem aproximadamente 12 centímetros de altura por 6 centímetros de largura. E ele é levinho, né? Tem um peso aproximado aí de 120 até 180 gramas em geral. Ele tem uma coloração meio vermelho parda, um tom meio puxando para o amarronzado. O rim direito, em geral, ele é menor, tá? E ele está situado um pouquinho abaixo do rim esquerdo. Então, eu tenho um rim esquerdo que é um pouquinho maior, está um pouquinho mais acima, e um rim direito que é um pouquinho menor e está um pouquinho mais abaixo. E os rins, eles se movimentam para cima e para baixo, de acordo com a respiração, porque lembra que aqui em cima a gente tem um músculo, o diafragma. Conforme a gente inspira, o diafragma baixa e empurra um pouquinho esse rim para baixo. Quando a gente expira, o diafragma sobe e esse rim sobe mais um pouquinho. Não é algo muito grotesco, não é um movimento tão exagerado assim, mas ele acaba fazendo esse leve movimento para cima e para baixo conforme a gente inspira e expira, tá bem? Os rins, estou falando aí no plural porque normalmente são dois, eles estão localizados no retroperitônio. Lembra quando a gente falou lá de sistema digestório, que a gente tem uma membrana chamada peritônio e todos aqueles órgãos abdominais que estão fora do peritônio recebem o nome de órgãos retroperitoneais? Então, os rins são órgãos que estão localizados no retroperitônio, tá? Na porção mais posterior, ou seja, mais ao fundo, mais para trás no abdômen. E para a gente ter mais ou menos uma ideia de que em altura ele se localiza, guarda aí. As suas extremidades superiores estão localizadas na altura dos arcos costais mais inferiores, então lembra ali das costelas, né? Em torno ali da 10ª até a 12ª costela e está próximo ali ao processo transverso da terceira vértebra lombar. Lembra ali da divisão lá da coluna, que a gente tinha falado que tinha coluna cervical, coluna torácica, coluna lombar? O rim ele está mais ou menos ali perto do processo transverso da terceira vértebra lombar. Aí você pode pensar, Letícia, o que é processo transverso? Olha aqui, ó, tem aqui a imagenzinha aqui para ajudar. Observem aqui, ó, eu tenho uma vértebra da coluna lombar, eu tenho esse processo espinhoso, que é essa proeminência maior aqui da vértebra, e aqui nas laterais eu tenho os processos transversos, tá? Um direito e um esquerdo. Então, o rim vai estar mais ou menos na altura desses processos transversos da terceira vértebra lombar. Isso é em média, tá? Isso não é regra geral, se não obedece exatamente essa regra, não é que a pessoa tem um problema grave. Isso é em média, tá? Então, aqui a localização para vocês poderem ter uma ideia, nessa imagem a gente consegue ver bem de leve aqui o contorninho aqui do rim, tá? O rim direito, o rim esquerdo. Aqui a gente tem a 11ª e a 12ª costela, tá? E mais ou menos aqui nessa altura, os processos transversos das vértebras lombares. Então, cada rim ele vai apresentar duas faces, ou seja, dois lados, tá? Tem também duas bordas e duas extremidades, superior e inferior. Olha aqui, ó, nessa imagem, você está vendo a face posterior, ou seja, a face de trás, a parte de trás do rim, e aqui a face anterior, ou seja, a parte da frente do rim, tá? A face anterior ela é mais abaulada, ou seja, ela faz uma barriguinha, tá? E a face posterior, ela é mais plana, ela não tem essa barriguinha que a face anterior ela tem. As duas faces elas são lisas, tanto a anterior quanto a posterior, e como eu já tinha dito, a face anterior, que é a da frente, ela é mais abaulada, mais proeminente, ou seja, faz aquela barriguinha, e a face posterior, ela é mais plana, tá? Além disso, o rim vai possuir duas bordas. Uma borda medial, ou seja, porque ela está localizada, lembra da linha medial sagital? Então,
Então, eu tenho essa borda medial, que está no sentido da linha medial, e a borda lateral, sendo que a borda medial ela é mais côncava e a borda lateral ela é mais convexa. Tudo bem? Então, sobre o rim, na extremidade superior, então a gente tem aqui a extremidade superior e a extremidade inferior, a gente vai encontrar as glândulas suprarrenais ou glândulas adrenais, a mesma coisa, tá? Que aí fazem parte do sistema endócrino que a gente já viu em aula anterior. Tudo bem? Então, observem aqui, ó, eu tenho as duas glândulas suprarrenais, eu tenho aqui o rim, eu tenho aqui a veia renal, tá? Aqui mais atrás eu não consigo ver direito, não tá aqui com o nomezinho? Ah, tem sim. Tá aqui, ó, a artéria renal. Observe que eu tenho dos dois lados, tá? Nos dois rins, eu tenho uma artéria renal e uma veia renal, tanto à direita quanto à esquerda. Tenho a veia cava inferior, que a gente já estudou na aula de sistema circulatório, e a aorta, tá? Na parte de dentro do rim, então até agora a gente estava descrevendo aí o rim por fora. Vamos descrever ele agora aqui por dentro. Na parte de dentro do rim, ele vai ser constituído por um tecido que ele é bem homogêneo, tá? Então você olha, ele parece assim, quando você abre o rim, você vai olhar ele por dentro, ele não tem grande diferenciação, ele é formado por tecidos bem homogêneos, tá? São tecidos assim diferenciados que eu já vou mostrar, mas em geral eles são bem homogêneos. E ele vai se distribuir, assim, eu tenho um tecido em específico, que ele é bem homogêneo mesmo, eu vou mostrar a figurinha para vocês entenderem melhor, que eles vão se distribuir mais para a periferia do rim, tá? E o nome desse tecido é córtex do rim ou córtex renal, é a mesma coisa. E mais ao centro do rim, nós vamos ter prolongamentos do córtex que vão formar colunas radiadas. Eu já vou mostrar, parece um lequezinho, que são chamadas de colunas renais. E entre elas, a gente vai ter intercalada as pirâmides que são mais escuras, as pirâmides renais, cuja base encontra-se, né, dirigida mais para a periferia do rim. Letícia, você descrevendo isso aí não entendi nada. Vamos ver aqui essa figura que vai ficar facinho para vocês entenderem. Olha aqui, ó. Em um, eu vou ter a artéria renal, então, ou seja, por onde o sangue vai entrar no rim. Observem aqui, em 2, que a gente vai ter a veia renal, que é por onde o sangue está saindo do rim. Aqui em 3 tem o ureter, que eu já vou explicar melhor para vocês. Aqui em 4, observem que a gente tem uma estrutura que a gente vai dar o nome de cálice menor. Aqui, ó. Essa estrutura pequenininha aqui. São cálices menores. Aqui em 5, a gente vai ter a região da medula. Aqui em 7, a gente vai ter a cápsula. Aqui em 8, a gente vai ter o córtex. Deixa eu ver se eu esqueci mais algum. E aqui eu vou ter a pelve renal, dessa região mais central aqui. Em 6, observem essas estruturas que parecem um leque, que são as chamadas pirâmides renais, que antigamente era chamada de pirâmide de Malpighi, mas lembra que a gente está passando por esse processo de retirar nomes próprios de nome de estruturas anatômicas. Então, esse nome tende a cair em desuso. Utilize o termo de pirâmide renal, tá? Detalhe que eu quero que vocês observem. Olha aqui, ó. Tá vendo aqui em 4 que eu estou apontando os cálices maiores e aqui está apontado os cálices menores? Os cálices menores são como se fossem essas extremidades aqui, ó, que estão presas, estão coladas aqui na pirâmide renal, tá? Então, tem a pirâmide renal aqui, na pontinha, aqui logo no comecinho, como se fosse um pezinho mesmo do leque, eu vou ter os cálices menores, ó, vários cálices menores, cada um ligado em uma pirâmide. E esses cálices menores vão se unir, formando essa estrutura maior que a gente chama de cálices maiores. E eles vão desembocar na pelve renal. Então, ou seja, eu vou ter a filtração ocorrendo aqui nas pirâmides renais, elas vão seguir pelos cálices menores, vão desembocar nos cálices maiores e, por fim, na pelve renal.
Mas calma que eu vou explicar isso aqui para vocês com mais calma, é só para vocês poderem ter uma ideia geral, tá? Observem também aqui, ó, que a parte externa do rim, ele é revestido por uma cápsula, que é a cápsula renal, literalmente, tá? E aqui em 6, que é onde tem a pirâmide renal, ele vai estar formando esse lequezinho, e entre esses lequezinhos, que são as pirâmides renais, eu vou ter a medula. E a medula nada mais é do que um prolongamento do córtex, tá? Então, aqui em volta tudo é córtex. E entrando ali, se enfiando entre as pirâmides renais, eu vou ter a medula, tá? Então, eu tenho medula aqui, medula aqui, medula aqui, e mais na extremidade, mais na periferia, eu vou ter o córtex renal, beleza? Guarda essa informação aqui, que daqui para frente eu só vou falando os nomes e aí vai guardando aí a carinha deles. Se você quiser, pausa um pouco esse vídeo, olha direitinho essas estruturas, vai tentando guardar esses nomes, que daqui para frente eu vou começar a explicar o que cada um desses daí faz, tá? Então, como eu já comentei, após as pirâmides renais, aqui, ó, a gente vai ter os cálices renais menores e os cálices renais maiores, que vão estar aqui. Todos os cálices renais vão desembocar, todos os cálices renais menores vão desembocar num cálice renal maior, tá? E esses cálices renais maiores vão se unir e vão formar a pelve renal, que vai se dirigir para o ureter, vai dar origem ao ureter. Aqui eu tenho pelve, a partir daqui eu já tenho ureter, tá bom? Então, a borda medial do rim, então, ou seja, essa bordinha aqui, ela vai ter uma abertura vertical, é como um orifício mesmo, uma fissura, uma abertura, que a gente dá o nome de hilo renal, tá? Por onde vai passar um ureter, artérias e veias renais, vasos linfáticos e nervos, formando um conjunto que a gente vai dar o nome de pedículo renal, tá bom? Então, observem esse finalzinho aqui da pelve, que é onde a gente vai ter o hilo. Nessa aberturinha aqui chamada hilo, eu vou ter uma artéria renal, uma veia renal, vou ter um vaso linfático, que não está mostrando aqui nessa imagem, e vou ter um conjunto de nervos, tá? Terminações nervosas. E esse conjunto aí eu vou dar o nome de pedículo renal. Lembra, o hilo é o orifício, tá? Que vai passar essas estruturas: artéria renal, veia renal, vaso linfático e nervo. O hilo é o buraquinho, a fissura, a abertura, tá? E essa estrutura como um todo recebe o nome de pedículo renal. Tá, mas daí você pode pensar, mas quem é que vai produzir a urina, então? Na verdade, quem produz a urina é o néfron, tá? De onde parte o nome nefrologia, que é uma especialidade médica, também uma especialidade da enfermagem, tá? O enfermeiro nefrologista. Então, o néfron é o que a gente chama de unidade anatomofisiológica do rim. Por que que ele recebe esse nome? Porque é ele quem vai elaborar a urina, tá bom? Então, olha aqui, ó, não vou entrar muito no detalhe como funciona, porque isso aí acabaria entrando muito em fisiologia. Vou tentar me conter. Mas olha aqui como é que é a carinha do néfron. A gente tem aqui um raminho aqui da artéria renal, que está entrando nessa estrutura que a gente dá o nome de glomérulo, onde vai ocorrer a filtragem do sangue, tá? E aí o sangue, depois que ele foi filtrado, foi tirado as partículas mais grossas, né? E as toxinas, enfim, ele vai seguir aqui pela artéria. Esse conteúdo que foi filtrado aqui, ele vai passar por esse conjunto de túbulos, então é o túbulo proximal, a alça de Henle, o túbulo distal e o ducto coletor. E aí do ducto coletor, ele vai passar, ele vai desembocar no ureter, tá? Aqui eu já vou ter a urina já prática, já elaboradinha. Aqui começa o processo de filtração, aqui eu já tenho a urina elaborada. Lembrando que tudo isso aqui está sendo entremeado por veias e artérias.
Por quê? Porque tem muita coisa que é filtrado aqui que vai ser reabsorvido no decorrer desses túbulos, tá? Mas isso é fisiologia, eu não vou entrar muito nesse detalhe, não. Quais são as funções do rim, então? A gente acabou falando algumas coisas são óbvias, outras não. Mas vamos sintetizar aí para a gente fixar bem quais são as funções dos rins. Então, os rins, eles são responsáveis por 4 funções principais no nosso organismo. Primeiro, eliminação de toxina, que isso aí acaba sendo bem mais óbvio, né? Ele faz essa filtragem. Então, ele vai retirar todas essas toxinas que estão contidas no sangue por um sistema de filtração, tá? Então, para vocês terem ideia, o sangue é todinho filtrado em torno de 60 vezes por dia, tá? Então, todo o nosso sangue passa em torno de 60 vezes por dia nos nossos rins para que eles sejam filtrados. Isso dá em torno ali de 180 litros de plasma filtrado em 24 horas, tá? E uma pessoa produz, em geral, 1,5 litro de urina por dia. O rim também vai ter uma função muito importante, que é a regulação da pressão sanguínea. Isso não é tão óbvio, mas ele também tem um papel muito importante na filtração, no controle da pressão sanguínea, ok? Além disso, o rim vai ser responsável por manter um delicado balanço químico do balanço químico e de líquidos do nosso corpo. Então, o equilíbrio, a homeostasia do nosso organismo, ele é um sistema muito delicado que tem que funcionar tudo muito direitinho. E o rim vai participar desse processo, tanto da manutenção desse balanço, desse equilíbrio químico, quanto o equilíbrio de líquidos, tá? Então, assim, se eu tenho um rim que não está funcionando muito bem, ele não está filtrando muito bem. Eu não estou perdendo, eu não estou eliminando toxinas, eu também não estou eliminando o excesso de água que está sendo produzido pelo nosso organismo. Então, é muito comum em pacientes renais eles terem um quadro de edema, né? Aquele paciente todo inchado, tá? Outra função muito importante dos rins, que a gente falou mais ou menos, mas vamos detalhar melhor aqui, é que ele regula a formação das células do sangue e dos ossos, tá? O rim, ele produz um hormônio que ajuda na maturação da medula óssea, tá? Ele também ajuda na produção da vitamina D, que regula essa formação óssea, e além disso, pela regulação das concentrações de cálcio e fósforo no nosso sangue, ok? Lembra que a gente tinha falado lá do paratormônio, que era produzido lá pelas suprarrenais, que eles tinham a ver com esse balanço de cálcio e fósforo do nosso corpo, em específico desse armazém, esse grande armazém que é o nosso esqueleto? Pois é, o rim vai participar aí desse processo. Beleza, falamos o que a gente tinha para falar de rins. Vamos falar agora de ureter. O ureter é um tubo que é mais ou menos uniforme, tá? Então, ele não tem grandes variações no diâmetro. Ele tem em torno de 25 centímetros de comprimento e vai terminar na parte de trás, ou seja, na parte inferior e mais atrás da bexiga urinária, tá? Então, eu tenho aqui a bexiga, eu vou ter... Opa, barulho de moto. Eu tenho aqui a bexiga e eu vou ter o ureter se conectando aqui atrás, conectando-se a bexiga por trás e não pelas laterais, que é a impressão que a gente tem, tá? Quando a gente olha desenhos. O ureter ele vai descer obliquamente, ou seja, nesse sentido, né? Ele não é retinho, ele tem um sentido ligeiramente oblíquo, tá? Ele se dirige para baixo e é medial, certo? Então, tenho aqui os dois ureteres, eu tenho aqui, perdão, os dois rins, e eu tenho o ureter descendo de forma oblíqua, então, ou seja, é meio inclinadinho, e medial, ou seja, no sentido do centro, tá? E ele vai passar por toda a parede posterior do abdômen, tá? Ou seja, é um órgão retroperitoneal, ele tá lá atrás, lá no fundo. E ele vai penetrar na cavidade pélvica, que a gente tinha falado lá. Lembra em sistema digestório que eu mostrei ali cavidade abdominal, cavidade pélvica? Pois é, ele vai entrar na cavidade pélvica e vai se abrir no ósteo do ureter, que está localizado ali no assoalho da bexiga, como eu já comentei com vocês. Então, tá aqui, ó. Nessa imagem é como se eu tivesse cortado a parte da frente da bexiga, tá? Então, olha aqui, ó, eu tenho os dois ureteres, eles estão se conectando aqui por trás e nessa porção mais inferior, mais embaixo, nessas aberturas que se chamam ósteos dos ureteres,
tá? Então, essa aqui é a forma com que a urina vai chegar até esse armazenador que nada mais é, né? A bexiga nada mais é que um reservatório, tá? Então, olha aqui, esses ossos vão se ligar aqui nessa estrutura que a gente chama de trígono. Essa bexiga vai encher. Quando ela estiver cheia, a gente vai ter aqui, ó, o ósteo da uretra e a uretra propriamente dita, tá? Um detalhe importante que eu quero que vocês observem é o esfíncter interno da uretra, tá? Que é uma estrutura involuntária que ela vai ser responsável por segurar ali um pouquinho aquela urina, tá? E aqui, então, ou seja, esse aqui a gente não tem controle, não. Mas já esse daqui, que é o esfíncter externo da uretra, esse sim tem atividade voluntária. Por que eu estou dizendo que tem atividade voluntária? Porque é esse esfíncter aqui que eu vou relaxar quando a gente for urinar, tá? Então, a gente consegue segurar ali bem a urina, né? Por causa do esfíncter externo da uretra, que a gente tem controle sobre eles, mas também tem um limite, né? Se chegar a um ponto que aquela bexiga tá tão cheia que não aguenta mais, esse esfíncter não vai dar conta e a pessoa vai acabar esvaziando essa bexiga, externalizando essa urina de forma, assim, não que ela não tenha controle, mas que ela não consegue mais controlar, chegando a um determinado nível. E aí é quando fala que a pessoa faz xixi nas calças, tá? As criancinhas, elas ainda não têm um controle muito bom desses esfíncteres, né? Então é muito comum até que esse sistema nervoso da criança mature, que ele consiga controlar todo esse sistema de esfíncteres, a criança muitas vezes ela acaba urinando, então, muitas vezes não, ela urina, precisa usar fralda, tá? Porque ela se urina. Conforme ela vai crescendo, a musculatura, o esfíncter nada mais é que um músculo, né? Conforme esse esfíncter vai amadurecendo, o sistema nervoso vai amadurecendo, ela vai conseguindo ter um controle maior desses esfíncteres, né? E aí é o que a gente chama de desfraude, que vai ocorrer lá para 1 ano e meio, 2 anos, um pouquinho mais. Isso varia um pouquinho de criança para criança. Tá bem? Só para vocês lembrarem, lembra desse osso aqui, ó? Osteologia? Esse aqui é o osso pubis. Lembra deles? Pois é, dos dois lados aqui, direita e esquerda. Beleza, terminamos com o ureter. Vamos falar agora da bexiga. A bexiga urinária é um reservatório que a função dele é armazenar temporariamente a urina, ou seja, a urina vai chegar ali na bexiga e vai ficar armazenada por um determinado tempo. Não é assim para sempre, não, tá? Fica por um determinado tempo. A bexiga é um órgão muscular oco, ou seja, não tem nada lá dentro, a não ser propriamente a urina, que está localizado na cavidade pélvica na parte mais posterior, tá? Mais posterior à sínfise púbica. Então, eu tenho a sínfise púbica aqui e aqui atrás eu tenho a bexiga. No homem, a bexiga está diretamente à frente do reto e na mulher ela está à frente da vagina e abaixo do útero. Não entendi nada, Letícia. Calma, vou te explicar. Olha aqui na mulher, ó. Aqui eu tenho a bexiga, aqui atrás eu tenho a vagina, que é sistema reprodutor, sistema genital, nosso próximo assunto. Em cima aqui da bexiga, eu também vou ter o útero, tá? Aí vocês já conseguem entender por que mulheres grávidas, quando estão numa gestação mais avançada, elas acabam perdendo um pouco de urina ou elas acabam tendo muita vontade de fazer xixi. Por quê? Porque conforme o útero gravídico vai aumentando de tamanho e de peso, porque o bebezinho tá aqui dentro, esse peso vai caindo sobre a bexiga. E aí a bexiga ela fica pressionada, ela não consegue aguentar, ela não consegue se encher por completo. Por isso que a mulher grávida, no final da gravidez, toda hora essa mulher quer ir no banheiro, tá? No começo isso também acontece, mas são por fatores hormonais. Mas no final é por isso, por uma questão meramente mecânica. Eu tenho um útero gravídico enorme com um bebezinho ali dentro pressionando essa bexiga, fazendo peso em cima dessa bexiga, tá? Lembrem-se que aqui eu vou ter a uretra, aqui eu vou ter a vagina, ok? Cuidado para não confundir, tem muita gente que confunde esses dois orifícios. E aqui eu vou ter o reto e o ânus que a gente já viu lá em sistema digestório. Aqui no homem, ó, homem não tem útero? Então, olha aqui, ó, a bexiga, nada de útero aqui em cima.
eu vou ter a bexiga, e a bexiga ela está localizada bem à frente do reto e bem em cima dessa glândula aqui chamada próstata, tá? Inclusive, a uretra, perdão, do homem, ele vai acabar passando aqui por dentro da próstata, tá? Olha como a uretra do homem é maior. Tudo bem? Então, a bexiga, ela, como o próprio nome já diz, ela tem uma forma de uma bexiga, né? Ou balão, né? Aqueles balões de festa, tem o formato de uma bexiga. E o formato dela vai depender de quanta urina ela tem ali dentro, tá? Quando tá vazia, ela tem um formatinho mais de uma bexiga, mas ela pode ficar mais cheia, mais arredondada, dependendo do volume de urina que eu tenho ali dentro. Quando ela tá vazia, obviamente, ela vai parecer um balãozinho mais vazio, e conforme vai enchendo, ela vai se tornando mais esférica. Conforme ela vai se tornando distendida, ou seja, esticada, conforme esse volume de urina vai aumentando ali dentro, ela vai tendendo a esticar mais, a estirar mais, a distender mais. E a capacidade média de armazenamento da bexiga urinária é em torno de 700 a 800 ml de urina. É o limite da capacidade em média. Bom, essa videoaula a gente vai encerrar por aqui. Na próxima videoaula, onde a gente vai continuar falando de sistema urinário, a gente vai falar das demais estruturas, tá? Então, vai falar de uretra, vai fazer um resumão, vai ver um pouquinho aqui de exame e aí a gente encerra essa parte. Tudo bem? Estudem bastante. Eu vou deixar essa aula já no e-mail de vocês, tá bom? Para que vocês já possam ler. Acompanha com calma. Vejam que é um sistema que tem bastante detalhezinho, tá? Então, na dúvida, pausa essa videoaula, olha ali direitinho, consulta no slide e vão anotando as dúvidas de vocês, porque no final a gente vai fazer uma live para poder tirar todas as dúvidas. Porque realmente é um sistema bem delicado, tem bastante detalhezinho, ele é bem complexo, tá bem? Então, por hoje a gente encerra por aqui. Muito obrigada e até a nossa próxima videoaula.